Bem-vindos. Hoje falaremos de como é realizado a cirurgia de catarata. Meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista especialista em catarata e retina clínica. Atuo na cidade de Feira de Santana, Conceição do Caeté e Tucano. Então hoje vamos falar de um tema que é muito perguntado no consultório. Muitos pacientes perguntam como é que é realizado o procedimento da cirurgia de catarata. A gente já vem aqui criando esse conteúdo, trazendo informações, já falamos do que é a catarata, da diferença da catarata do pterígio, da segurança da realização da cirurgia. Já trouxemos aqui várias informações, mas hoje a gente vai falar de como é a realização desse procedimento. A gente não vai entrar em detalhes técnicos, você tem colegas que acabam entrando também na live, a gente não vai falar de como é feita a primeira fratura, não vai falar de como é feito a rex, não vai falar de como é calculado a lente. A gente vai falar do básico, do que é necessário para que ocorra a cirurgia de catarata de forma segura. Então é a informação que para o paciente é importante para saber do que é que vai acontecer durante esse processo de realização de cirurgia. Então aqui a gente vai trazer algumas informações importantes para os pacientes que vão realizar esse procedimento. Então, se você está prestes a fazer esse procedimento, está acompanhando o nosso conteúdo, conhece alguém que vai passar por essa cirurgia de catarata, encaminhe essa live para ela, que vai ser muito interessante para ela. Essa live vai ficar salva, depois você pode voltar e assistir novamente ou até encaminhar para os pacientes ou pessoas que estão interessadas nesse tema. Então, vamos lá. Quando eu posto lá a imagem no dia que eu estou operando, o que é que tem no centro cirúrgico que é utilizado para realizar esse procedimento? Então, às vezes a pessoa acha, como é que vai fazer a cirurgia? Estou lá atendendo em Tucano, Conselho do Caeté, fala, doutor, por que essa cirurgia não é realizada aqui? Aqui não é uma clínica completa, aqui não tem todos os exames, porque exigem alguns equipamentos, alguma estrutura para poder realizar esse procedimento com segurança. Então a gente vai falar aqui do que é necessário para poder que ocorra essa cirurgia. Então vamos começar falando do primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A visibilidade. Então, para ocorrer a cirurgia de forma segura, a gente precisa de um microscópio cirúrgico. Então, apesar de às vezes existir centro cirúrgico nas cidades, exige um equipamento para a gente ter a visualização do olho em grande aumento. Então, a cirurgia oftalmológica ela é considerada uma microcirurgia, justamente por necessitar desse equipamento aqui, que é um microscópio cirúrgico. Ele consegue dar zoom, a gente consegue aumentar, diminuir, aumentar a intensidade de luz, aproximar do olho, a gente consegue ver com muitos detalhes a estrutura intraocular. Então, não adianta às vezes ter um centro cirúrgico muito completo, mas não existir esse equipamento, que é um microscópio, para realizar essa cirurgia. Então, um dos aparelhos fundamentais para que seja realizado uma cirurgia de catarata com segurança é um equipamento de microscópio com uma boa iluminação. Que às vezes a gente acha, microscópio é tudo igual. Não, existem muitas diferenças. Existe microscópios que é utilizado para coisas mais básicas. Às vezes existe até para serviço odontológico. Meu irmão é dentista na cidade de Itabuna e eu conheci o consultório dele. Ele tem lá um microscópio muito bom, muito iluminado, mas às vezes não tem a aproximação adequada para poder fazer uma cirurgia de catarata. Às vezes consegue fazer um tratamento com a sutura, dá para fazer uma cirurgia de pterígio, mas para fazer uma cirurgia de catarata com segurança é exigido um equipamento um pouquinho mais sofisticado. Hoje a gente tem muita tecnologia e avanços nos equipamentos e hoje na cirurgia de catarata a iluminação é muito importante para poder ver com bastante detalhe essas estruturas onde a gente vai ser abordado a retirada dessa catarata. Então o primeiro passo é saber se nessa estrutura do centro cirúrgico existe um microscópio cirúrgico para poder fazer a cirurgia de catarata. Outra coisa aqui importante, deixa eu puxar aqui. Outra coisa aqui importante aqui é o aparelho que faz a quebra da catarata. Então, para a gente poder tirar a catarata, a gente não tira ela de forma inteira. Antigamente, quando não existia esse aparelho, eram feitos cortes muito grandes para poder retirar essa catarata inteira. Hoje, a cirurgia é minimamente invasiva justamente por conta desse equipamento.
Esse é chamado de faca emulsificador. Esse faca emulsificador, ele tem a função de quebrar a catarata em partículas pequenas através de uma caneta. E ela acaba fragmentando e aspirando essa catarata. É por conta desse equipamento que a gente consegue hoje fazer com uma entrada bem pequenininha no olho. Hoje o paciente não dá mais ponto no olho, hoje o paciente sai da cirurgia com o olho aberto, justamente por existir esse equipamento que consegue quebrar essa catarata em pequenas partículas e aspirar e deixar o ambiente todo limpinho para poder colocar uma lente. Então, esse aparelho existe em várias marcas, vários tipos, então a gente não vai entrar em detalhes de como é o mecanismo dessa caneta, mas ela tem a função de irrigar, de quebrar e aspirar. Então, é através dessa caneta que a gente consegue fragmentar a catarata em pequenas partículas e aspirar essa catarata. Então, sem um microscópio cirúrgico e sem esse equipamento, não é possível realizar a cirurgia de catarata. Então, o paciente saber, nossa, então, para poder realizar o procedimento da minha cirurgia, tem que ter uma estrutura com equipamentos adequados para poder realizar esse procedimento. Que às vezes o paciente fala assim, em Feira de Santana tem muito hospital grande, por que não consegue fazer a cirurgia de catarata nos hospitais? Porque exige, além da estrutura de centro cirúrgico, esses equipamentos sofisticados para realizar a cirurgia, tá? Então, outro ponto importante para ocorrer a cirurgia de catarata de forma segura são os equipamentos e materiais cirúrgicos. Por ser uma microcirurgia, não são materiais comuns de ambiente cirúrgico hospitalar que são utilizados para fazer essa cirurgia. Então, cada médico cirurgião tem o seu kit de cirurgia. Eu mesmo tenho alguns kits de cirurgias preparados para cada situação e a gente tem que ter o mínimo de material para poder realizar essa cirurgia. A gente não vai entrar em detalhes de quais são esses materiais, mas a gente tem que entender que são materiais microcirúrgicos. Então, são microtesouras, micropinças, são equipamentos delicados, que aí, quando a gente vai ver bem na pontinha no microscópio, às vezes é do tamanho de um cílio, assim, ó, o dentinho que a gente usa da pinça. Quando a gente vai ver os materiais, ele é muito pequenininho, por isso que depende do microscópio para poder operar e utilizar esses equipamentos de forma com a destreza muito refinada para poder retirar dessa catarata de dentro do olho. O nosso olho, gente, é muito sensível. Então, para você ter uma noção, a gente faz uma incisão, um cortezinho de 2,75 milímetros. Então, é uma entrada muito pequenininha, que a gente não consegue ver de forma adequada a olho nu. Exige um microscópio. E também não são qualquer tipo de pinça ou de materiais que entra dentro do olho. Então, esses materiais são bem delicados e cada cirurgião tem o seu kit, mas são essenciais para poder realizar. Não adianta ter o microscópio, não adianta ter o faca emulsificador e não ter esses materiais cirúrgicos para poder realizar a cirurgia de forma segura. Então, outro ponto importante aqui a ser falado é de como é realizado esse procedimento. Então, muita gente pergunta assim, como é que entra? É uma mãozinha que pega lá, bota, ele faz tudo sozinho e aspira? Não. Depende só de estudo e cálculo para colocar no aparelho? Não. Exige, além de estudo, além dos materiais, a habilidade técnica do cirurgião. Porque a gente usa as duas mãos e os dois pés ao mesmo tempo para realizar a cirurgia. Por isso que nem todo oftalmologista acaba realizando este procedimento, porque exige um treinamento que vai avançando com o número de cirurgias que vai sendo realizada. Então, quanto mais experiência o cirurgião tem, mais habilidade e segurança ele vai gerando na cirurgia. Então, a gente usa uma mão para segurar a caneta do faca emulsificador, a gente usa a outra mão para usar esse equipamento chamado de chopper de agarrar, ou um chopper, para fazer a manipulação, e são movimentos, bem fininhos que a gente utiliza, por isso que exige esse treinamento para poder realizar essa cirurgia sem ter complicação. Então a gente usa o pé para fazer a mudança da aspiração,
o outro pé para mudar o zoom, a entrada da luz no microscópio. Se acabar o paciente mexendo da posição, a gente muda a posição do microscópio e da luz. Se a gente já está com as duas mãos ocupadas, a gente tem que mexer o microscópio com outra forma, que é o pé. Então a gente usa o pé direito para fazer a aspiração, o pé esquerdo para manipular esse microscópio, a mão direita para poder fazer o uso da caneta e a mão esquerda para manipular esses fragmentos. Então por isso que a gente tem que entender que a cirurgia não depende só dos equipamentos, mas também da experiência desse cirurgião, da habilidade, do treinamento, de como é que é realizada a cirurgia usando a destreza dos pés e das mãos. Muito paciente às vezes nem sabe disso. Eu aposto aqui que às vezes até colegas médicos que não são da área de oftalmologia também não sabem de que há essa necessidade de operar usando mãos e pés ao mesmo tempo. Então é como se fosse, a gente sempre brinca, como se fosse fazer uma meia embreagem no carro manual. A gente tem que ter um pé apertando o acelerador numa posição adequada, o outro pé na posição da embreagem, e essa destreza entre o acelerador, a embreagem e a mão é que vai fazer o carro andar de forma segura, de acordo com o planejado pelo motorista. Então, quando a gente está no momento da cirurgia, o motorista tem que ser, que é o cirurgião, tem que ter uma habilidade para não fazer o carro morrer, para não fazer aquele carro falhar, para não fazer a cirurgia ter alguma intercorrência. Então, se você tem um cirurgião que é capacitado, treinado e tem essas habilidades, a cirurgia vai se tornar mais segura. Então, quando você começa a entender que exige não só de equipamentos, não só de estudo, mas também de habilidade técnica, habilidade manual e usando os pés e as mãos, a gente entende que o cirurgião tem que estar bem preparado para realizar essa cirurgia. Então, é outro ponto importante do que é necessário para a realização dessa cirurgia. Outro ponto importante, que muito paciente pergunta: toda cirurgia de catarata tem que colocar uma lente dentro do olho? Sim, toda cirurgia de catarata coloca uma lente chamada de lente intraocular. E aí existem vários tipos de lentes. Antigamente, quando eu comentei lá que tinha que fazer cortes grandes, existiam também lentes que não conseguiam ser dobráveis e acabava exigindo essa entrada muito grande. Hoje, com o avanço das tecnologias de lentes intraoculares, hoje só utilizamos lentes chamadas lentes dobráveis, que elas têm materiais que conseguem colocar dentro de um pequeno cartucho. Deixa eu ver se eu trouxe a imagem aqui. A gente tem que dobrar essa lente para poder colocar ela dentro do olho. Então, deixa eu ver aqui, não. Aí a lente ela vai ficar assim, ó, no local, igual tá aqui na imagem, ó. Existe a catarata, que ela é uma lente natural, e existe essa lente intraocular, que ela vai substituir a lente do nosso olho. Dr. Ronald, e se não colocar nada de lente? Se você fazer a cirurgia, tirar a catarata e não colocar a lente, você vai ficar com um grau muito alto, porque aquela lente tem um poder refrativo. E é baseado nos cálculos que a gente faz dos exames de biometria, ceratometria, cálculos da córnea e do tamanho do olho, a gente consegue adequar e utilizar uma lente que corrige grau. Antigamente, quando não conseguia colocar essas lentes, como é que se fazia? Lá em 1970, 80, quando não tinha uma tecnologia tão avançada, não sei se o pessoal aqui mais velho vai lembrar, mas existia uma lente de um óculos chamada lente catral, que o paciente tinha lá mais 12, mais 13, mais 14. Era justamente quando o paciente fazia uma cirurgia de catarata, retirava a catarata e não conseguia colocar uma lente dentro. Teria que compensar essa visão colocando uma lente muito grossa fora. Aí ficava aqueles lá, o fundo de garrafa. Aqueles óculos fundo de garrafa veio disso, de quando fazia cirurgia de catarata e não conseguia colocar uma lente dentro e tinha que usar uma compensação de um grau muito forte. Como é que é feita hoje essa cirurgia? A gente consegue fazer utilizando a lente dobrável. A entrada dessa catarata, ela é retirada dessa catarata e é colocada uma lente no local dessa
desse cristalino. E é assim que a gente consegue fazer cálculos e deixar o paciente sem depender de óculos depois da cirurgia de catarata. Então, não tem como fazer uma cirurgia de catarata sem colocar uma lente intraocular. Então, sim, todo paciente de cirurgia de catarata tem que colocar uma lente dentro. Outro ponto importante é o centro cirúrgico. Então, eu sempre posto lá uma foto no ambiente cirúrgico, onde tem esses equipamentos. Eu opero no Hospital de Olhos Clínicos, é um hospital super capacitado. Eu tenho orgulho de trabalhar nesse ambiente, porque é uma empresa que ela sempre investe em tecnologia, em trazer o melhor para esses pacientes. Já chegou novos equipamentos esse ano e lá tudo que tem de alta tecnologia recente já chegou no Hospital de Olhos Clínicos. Então é um ambiente que é seguro por conta disso. Então o que é necessário no centro cirúrgico? Ter um ambiente dentro dos critérios e normas gerados por órgãos de fiscalização. Então tem que ter um vestuário adequado, tem que ter um local para fazer a esterilização dos materiais de forma adequada, tem que ter um armazenamento desses materiais, que são os insumos. A gente não vai entrar em detalhes do que é necessário para realizar a cirurgia, mas é necessário um líquido específico chamado de BSS, que é uma solução semelhante ao conteúdo intraocular. Tem que ter materiais esterilizados, tem que ter toda uma equipe preparada para receber esse paciente, tem que ter uma equipe de anestesista para poder fazer essa anestesia do paciente, tem que ter uma estrutura mínima com oxigênio, carrinho se for ter algum tipo de intercorrência clínica, materiais específicos para fazer alguma abordagem em pacientes especiais, pacientes que são crianças, pacientes que têm algum tipo de limitação. Então, o centro cirúrgico ele tem que estar preparado para esse perfil de paciente que vai ter que fazer a cirurgia de catarata. Então, não é só ter o microscópio, o facemulsificador e colocar em qualquer local. Tem que ter um ambiente preparado com esses materiais para poder receber o paciente e fazer cirurgia de catarata. Então tem que ter um centro cirúrgico dentro das normas de fiscalização com os equipamentos adequados. Não adianta ter só os equipamentos e fazer dentro de um consultório. Então o centro cirúrgico é sim importante. Então a gente acaba vendo aí muitos locais que acabam tendo um material cirúrgico, mas não tem o material oftalmológico. Então tem que ter o conjunto para poder ocorrer. Então, tendo tudo isso, como é que é feita essa cirurgia? Não vamos entrar em detalhes técnicos, mas vou entrar aqui para falar pelo menos o básico. Como é que é realizado? É feito um preparo nesse olho, coloca uma medicação para dilatar, faz a anestesia, faz uma microacesso, uma microincisão para poder ter uma entrada mínima dentro desse olho. Com aquela caneta de facemulsificação, a gente quebra essa catarata em partículas pequenas e assim consegue aspirar essa catarata e deixar bem limpinho para poder receber essa lente intraocular. E como é que é colocada? Igual na imagem aqui em cima, ó, ela entra dobradinha dentro do olho. Lá dentro a gente organiza com a outra mão para ela abrir. E ela fica apoiada no saco capsular, que é o local onde tinha essa catarata. Então, como é que é realizada a cirurgia? Uma microincisão, entra com equipamento, medicação, faz anestesia, fragmenta essa catarata em partículas pequenas, aspira, limpa tudo direitinho, coloca essa lente dentro do olho, sai, faz uma revisão e finaliza a cirurgia. De forma básica, é isso que acontece. Se você tiver interesse em ver como é de forma um pouco mais avançada, eu tenho uma página no YouTube que tem algumas cirurgias reais gravadas que está disponível para quem tiver interesse e curiosidade, se tiver realmente interesse em ver como é a cirurgia real dentro do olho. É só de questão de curiosidade. Mas de forma básica é isso. Para a gente ter uma noção, existem várias formas de realizar essa quebra, existem várias formas de realizar a incisão, existem várias formas de fazer essa cirurgia. Então a gente pode ter colegas aqui dentro da live, a gente tem que entender que a gente não vai entrar num assunto um pouquinho mais técnico por conta da abordagem ser direcionada para os pacientes.
Mas tem que saber que existem muitos tipos de treinamento, porque cada catarata tem uma especificidade. Então, cada catarata vai precisar de uma técnica um pouco diferenciada. Então, cada paciente é individualizado. Amanhã eu tenho cirurgias, tenho lá anotado na minha lista cada paciente, qual é o tipo da catarata, qual é o tipo da lente, qual é o planejamento cirúrgico, porque cada um vai ser abordado de uma forma, mas todos vão ter que ter esses passos que eu comentei aqui. Vai ser usado um microscópio, vai ser usado um faco emulsificador, vai ser feita a aspiração e a quebra, vai ser colocado uma lente. Então aqui a gente está abordando uma parte mais básica de como é realizado esse procedimento para mostrar que é seguro. Esse paciente que faz a cirurgia, assim que finaliza, ele já não dá ponto no olho, ele já acorda no final da cirurgia, estando sem queixa de dor, já vai ser recebido no centro cirúrgico para ter uma observação, ele não fica com tampão, já sai de olho aberto usando os colírios e na primeira revisão a gente já avalia de como está esse resultado. Então, só para ter uma noção de que hoje a gente está bem avançado e seguro na realização desse procedimento. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. E aí a gente gosta de ver o paciente assim, ó. Aqui é minha avó, que fez uma videochamada comigo hoje, e ela mostrando que já estava quase um mês da cirurgia, ela já voltou para a cidade de Itabuna, está super satisfeita com o resultado. Minha mãe falou que ela não quer largar esse óculos por nada, viu? Gostou desse óculos de pós-operatório e não quer mais ficar sem usar. Então o objetivo foi esse, trazer essa curiosidade, saber que é seguro essa realização do procedimento. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Vocês que estão aí presentes na live, tem alguma dúvida, alguma pergunta, deseja fazer, tem alguma curiosidade, deseja fazer alguma pergunta, coloca aqui que a gente vai respondendo. Deixa eu ver. Aí, uma paciente aqui, ó, Edilene Coelho. Doutor, pode chorar depois da cirurgia, porque eu sou chorona e eu quero saber. Olha só, primeiro passo, não é bom ficar chorando à toa, né? Mas se for acontecer de acontecer algum fato e você acabar chorando, não prejudica. O que pode acontecer? Quando você for colocar o colírio anti-inflamatório, antibiótico e tiver com muita lágrima, talvez aquele colírio não penetre da forma adequada. Porque quando a gente coloca o colírio, lembra que eu comentei da segurança da cirurgia e é importante o uso regular dos colírios? Quando você coloca uma gotinha do colírio antibiótico, o ideal é que você feche o olho um pouquinho para que ele penetre, porque a ação dele tem que ser na parte interna. Se a gente estiver chorando muito, aquele colírio vai cair e vai escorrer. Então, evitar mais por conta da necessidade do uso desses colírios, tá bom? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Aqui, dona Edilene falou que não vê a hora de fazer a cirurgia dela. Obrigado pela presença, Edilene, e pela confiança. Aqui, Vanilza, obrigado pela presença, meu pai, minha mãe. Agradeço a presença aqui de todos. As minhas amigas da Intensive Oficial, Grazi, Alcione, pessoal todo presente aqui. Jaqueline, agradeço também. E aí, pessoal, alguma pergunta? Fico feliz pela presença de todos aqui, grato por estar aqui, tendo a presença de vocês nesse momento que é importante, que traz informação. Pacientes têm muito medo de realizar esse procedimento. O objetivo é trazer essas informações para mostrar que é seguro. Já tem pacientes meus que já depois de 3 anos, sabendo o diagnóstico, que fez a cirurgia, que ficou super feliz depois de ter realizado, porque tinha medo e olhando esse conteúdo ele acabou perdendo esse medo. Atendi uma paciente tucano agora na terça-feira e ela falou: doutor, eu já sei dessa catarata. Doutor, já estou morrendo de medo, mas minha visão piorou muito. Então, conversando com os pacientes, a gente acaba vendo que o medo ainda é um fator que limita a realização de melhorar a visão. Então, a gente tem que entender que o objetivo é fazer o paciente ter uma melhor qualidade de vida, ver melhor a família, ver melhor seu próprio rosto. Tem paciente que fala: doutor, depois que eu fiz a cirurgia de catarata, eu comecei a ver que meu rosto está precisando já fazer alguns retoques, porque ele nem tinha noção. O paciente às vezes acaba entrando em depressão por conta da catarata. Já tem estudos comprovando aumento de demência por conta da catarata. Pacientes que aumentam o risco de queda por conta da catarata. Então, o objetivo é trazer informação
informação para esses pacientes entenderem que é seguro realizar o procedimento. Aqui a gente não está falando de um procedimento estético, a gente está falando de saúde ocular. É um paciente que às vezes se limita a enxergar melhor por conta de receio e falta de informação. Então o objetivo aqui é trazer conteúdo com responsabilidade, é trazer conteúdo para gerar essa segurança e entender um pouco de como que é realizado esse procedimento. Então, meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista. Deixei aqui os locais onde eu faço atendimento. Atendo no Hospital de Olhos Clínicos, onde eu realizo minhas cirurgias em Feira de Santana. Atendo na cidade de Conceição do Coité, na Clínica Clinos também. Toda sexta-feira eu estou lá. Atendo na Clínica Vitamed em Tucano. Então, aqui a gente está trazendo esse conteúdo para vocês. Então, essa live vai ficar salva. Se você tiver algum parente, familiar que tem interesse ou vai fazer esse procedimento, encaminhe esse conteúdo para ele, porque vai ser importante ele saber do que vai acontecer, que isso traz também uma segurança e diminui o medo de realizar esse procedimento, tá bom? Aqui, ó. Arco-íris dos bolos. Olá, tudo bem? Aqui vem uma pergunta. É normal o olho doer depois de 3 meses da cirurgia de pterígio? Não, não é normal. Só que pacientes que fazem cirurgia de pterígio, existe o risco de recidiva. Se você está sentindo algum desconforto, pode ser essa carninha voltando por conta de inflamação. O ideal é você ser avaliada por seu médico oftalmologista, de preferência até quem realizou essa cirurgia, para poder ver se precisa fazer alguma medicação, algum colírio, ou às vezes até já uma reabordagem, tá bom? Mas não é normal. Eu já estou vendo alguns conteúdos para fazer as próximas lives, e uma que eu já estou pensando já para daqui a 15 dias, que uma paciente me perguntou: doutor, a catarata volta? Então já aguarda essa aí. Será que volta? A visão embaça depois da cirurgia? O que acontece? A gente vai falar disso e abordar esse tema daqui a 15 dias, tá bom? Então, espero ter aqui colaborado um pouco. Deus abençoe vocês. Ótimo domingo. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Estou aqui trazendo esse conteúdo, mas já aproveitei com meus filhos hoje. Hoje a gente já fez um passeio. Aqui a gente está em família. Então, vim aqui também desejar um Feliz Dia dos Pais a todos os papais que estão presentes, que vão assistir essa live depois também. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima live.